Amém, irmãos? Hoje vamos trabalhar sobre a interpretação da Bíblia. Sobre a interpretação da Bíblia. E um dos assuntos principais que o cristão precisa entender ou saber como interpretar a Bíblia. Qual o caminho que você precisa ou necessita para interpretar a Bíblia? Talvez algum de vocês possa já ter pegado na Bíblia alguma vez, algumas vezes, e ler um capítulo, ler um versículo, e não consegue entender, não consegue chegar à dimensão do texto, e aí você fica na dúvida, você fica, poxa, mas Senhor, não estou conseguindo entender isso aqui. Como é que é o caminho? E aí, hoje a aula vai ser um pouco mais teológica, então assim, vou passar bem devagarzinho para você ir pegando, tá bom? Para você ir entendendo o que é onde o Espírito Santo quer chegar. Então, qual é o caminho que devemos prosseguir? Como devemos trilhar para a interpretação da Bíblia? Primeiro, tem uma matéria, que é essa matéria que eu vou utilizar agora, chamada hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte da interpretação da Bíblia. Essa matéria hermenêutica, você encontra ela em faculdades teológicas ou até mesmo no seminário. E aí, essa matéria hermenêutica, ela trabalha com simbolismo, trabalha com números, trabalha com figuras de linguagem, trabalha com a interpretação do texto. E essa matéria, você só vai ter ela por completo se você fazer um seminário. Se você fazer um seminário, fazer uma pesquisa no YouTube, enfim, você só vai ter mais dimensão sobre essa matéria se você fazer um seminário ou se você pesquisar no YouTube, tá bom, irmãos? Então, a hermenêutica é a arte da interpretação da Bíblia. E é o que vamos estudar hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com meus irmãos, o primeiro ponto dessa hermenêutica, dessa arte de interpretar a Bíblia, é que primeiro temos que olhar para a Bíblia e verificar que existem dificuldades. Existem dificuldades para se interpretar a Bíblia. Quais seriam essas dificuldades? Primeiro, como está aí na folha, como eu já pedi para digitar. Primeiro é o tempo. Primeiro que a Bíblia é um livro, o Antigo Testamento tem 4.000 anos. E o Novo Testamento tem 2.000 anos. Nenhum de nós era nascido. Nenhum de nós vivemos naquela época. E aí, a questão da dimensão do tempo pode atrapalhar um pouco a questão da interpretação da Bíblia. Por quê? Porque eu não nasci no berço judeu, não nasci no período de Jesus, não estive lá, não sei, não faço nenhuma ideia de como era o dia a dia dos judeus, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas a Bíblia, ela te dá algumas informações sobre a história dos judeus, a história da igreja. E aí, o que você pode fazer para poder tentar se aproximar um pouco dessa questão do tempo, é você adquirir livros. Por exemplo, tem um livro chamado Enciclopédia da Bíblia, escrito por Mike Biamucci. Esse livro, ele traz figuras, traz fotos de Israel, enfim, ele ilustra algumas cenas, algumas situações do período de Israel. E aí, quando você vê figuras, você vê fotos, fica mais associado você compreender um pouco do tempo. Tá bom, meus irmãos? Naquela época ali. Então, a primeira dificuldade que temos é o tempo. 4.000 anos, 2.000 anos. E aí a Bíblia está distante de nós. O segundo problema é a questão contextual. O que seria contextual? Seria a cultura. Seria a época. Por exemplo, você não viveu com os israelitas, você não viveu com os judeus, você não estava lá, nem muito menos eu. Então, assim, como é que eu vou entender a cultura da Bíblia? Porque a Bíblia tem cultura, a Bíblia tem história, a Bíblia tem geografia. Então, o que eu percebo é que a primeira dificuldade é o tempo. A segunda dificuldade é a questão contextual. Embora que a Bíblia, o contexto dela está distante de nós, mas ela está sempre atualizada. A Bíblia está sempre atualizada. Pode-se passar gerações e gerações. A Bíblia vai ser um livro atualizado. Embora não vivemos naquela época, estávamos lá, não sabemos, não vestimos a roupa de um judeu, não comemos como um judeu, enfim, não tivemos a oportunidade de ver Jesus. Porém,
essa questão contextual está fora um pouco do nosso alcance. Porém, livros, que você for ver da história da igreja, da história de Israel, vai te dar uma base de como era a cultura na época, como é que eles se vestiam, como é que era o tipo de alimento, como é que era a questão da religiosidade dos judeus. E aí, você tem a Bíblia, certo? A dificuldade de interpretá-la por causa do tempo. Aí você tem a questão contextual. Você não estava lá, eu também não estava lá naquela época. E outra coisa também é o idioma. Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O hebraico, algumas porções em aramaico e grego. Ou seja, 3 línguas aqui já estão mortas. Não existe mais esse hebraico da Bíblia, antigamente. Hoje é um tipo de outro hebraico. O grego, a mesma coisa, é outro tipo de grego. E o aramaico, praticamente, é uma língua morta. Então, tem 3 línguas aqui, 3 idiomas que estão mortos. E aí, olha a distância que fica. O tempo, contextual, idioma. Aí você pensa, poxa, tudo isso me faz ficar distante da Bíblia. E outro ponto é a autoria. Os autores da Bíblia. Paulo não está aqui, Pedro não está aqui, João não está aqui. Nenhum desses homens que estiveram aqui, escreveram a Bíblia, estão aqui para nos ajudar. Eles não estão aqui presentes para te orientar o que eles escreveram. E aí você percebe que essas 4 dificuldades, essa distância da Bíblia, está de nós. Porém, com a matéria da hermenêutica, ela vai te facilitar a compreender as Escrituras, a interpretar ela, e também livros também que falam com relação à igreja, livros que falam com relação a Israel. Então vai te ajudar a ficar mais próximo da Bíblia. Por isso que é importante você ter livros que contam a história de Israel, livros que têm fotos, têm ilustrações, para que você tenha uma proximidade da Bíblia, da cultura. E hoje o que temos aqui da Bíblia é só cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. O que temos aqui na nossa mão é a cópia da cópia da cópia. Não temos mais o original. O original do hebraico, no aramaico e no grego. Não temos mais. E aí, meus irmãos, com a ajuda da hermenêutica, ela começa a facilitar as coisas. Então, só para você ter uma ideia de como era bem complicadinho de interpretar ela, abra, por favor, segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Apenas o versículo 16. Quem achou, por favor, lê. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Aí você percebe que o apóstolo Pedro, que foi contemporâneo de Paulo, ele está dizendo aqui que há alguns pontos difíceis de se entender na carta paulina. Então você percebe o grau de dificuldade? Você percebe o grau da dificuldade da interpretação da Bíblia? Então o próprio Pedro aqui cita Paulo nas suas cartas, pontos difíceis de se entender. E aí, com relação à autoria, Paulo não está aqui para me ajudar. Pedro não está aqui para me ajudar. Tiago também não está aqui para me ajudar. Então, nenhum dos autores da Bíblia, que são aproximadamente 40 autores, estão aqui para saber o que você quis dizer com aquele ponto. O que você quis dizer com aquele versículo. O que você quis dizer com aquela passagem. Explica. Eles não estão mais aqui. Entende, irmãos? Então, as barreiras, as dificuldades, encontramos no tempo, encontramos na questão contextual, encontramos no idioma, encontramos na autoria. Mas ali, você pode olhar no seu papel ali, que está em suas mãos, esse segundo tópico, o auxílio do Espírito Santo nas Escrituras. Embora temos todos esses itens aqui distante de nós, porém, temos o auxílio do Espírito Santo. Mediante a morte de Cristo,
e a sua ressurreição, e depois que ele subiu ao Pai e deixou o Consolador para ficar conosco para sempre, agora o Espírito Santo nos ajuda. Agora tem mais um item, não sei se está na lista ali, no seu papel, se foi colocado, o pecado atingiu o intelecto do homem. Antes de eu falar isso aqui, deixa eu falar rapidamente sobre o pecado atingiu o intelecto do homem. Além dessas 4 barreiras, ainda tem mais uma, o pecado. Porque quando, antes de Adão pecar, ele tinha 100% do seu intelecto, a capacidade de 100% do uso da sua inteligência. Quando Adão pecou, o que apenas restou para nós só foi 10%. Então, alguns estudiosos dizem que a gente pode usar no máximo aí que temos a capacidade da nossa inteligência, apenas 10%. Ou seja, os outros 90%, o pecado atingiu a nossa mente. E aí você vê que tudo isso nos faz ter a dificuldade de interpretar. Ainda para o final, nós herdarmos o pecado e o pecado atingir o nosso intelecto, as coisas ficaram mais difíceis. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, alguma pessoa que não é cristã, ela lê um capítulo, um versículo, ela fala assim: não estou entendendo nada que está aqui. Não estou conseguindo compreender, eu leio, mas não entendo. Por quê? Porque aquela pessoa não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito é que ilumina a nossa mente. Entendeu, irmãos? E aí, quando observamos que o pecado atinge o homem, atinge o seu intelecto, ficamos à mercê de mais uma dificuldade de interpretar a Bíblia. Abra, por gentileza, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Quem achou, por favor, leia? Capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Isto, portanto, digo, ele me testifico, e não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, da lei da vida de Deus, por causa da ignorância que pela dureza do vosso coração. Olha aí. Amém, irmão? Benção por. Então você percebe que Paulo está falando para os Efésios, os cristãos ali que se converteram, e lá em Efésio, lá na cidade de Éfeso, tinha uma deusa chamada Diana, que era um lugar cultural, além de ter um templo enorme, colossal. E aí, os gentios, esses Efésios, que haviam se convertido para o cristianismo, antes eles viviam o quê? Na dureza do coração, na vaidade dos seus sentidos, estavam obscurecidos do entendimento. Então você percebe como é que o pecado atinge o intelecto do homem. Como é que o pecado faz uma barreira para nós entendermos a Bíblia. E agora, pulando o tópico 2, o auxílio do Espírito Santo nas Escrituras. Primeiro, esse auxílio do Espírito Santo que nos ajuda é a inspiração divina. Embora tivemos essas barreiras que acabamos de apresentar, porém temos a inspiração divina do livro. O próprio Espírito Santo é que inspirou os homens para o quê? Escrever a Bíblia. Por que muitos indagam a Bíblia dizendo: não, mas a Bíblia foi escrita pelo homem? É claro. Vai ser escrita por algum animal? Claro. E homens foram movidos pelo Espírito Santo para o quê? Para escrever. Aí quando você quiser rebater alguém que fala: não, a Bíblia foi escrita pelo homem, é claro, está na Bíblia. Mas o Espírito Santo o quê? Que usou aquelas pessoas, que inspirou para escrever. Abre aí, por favor, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, primeira carta, capítulo 1, versículo 20.
Deixa eu só me achar aqui, Carlinhos, porque acho que eu escrevi uma outra passagem. Enquanto eu vou procurar aqui, vá na carta do apóstolo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, a sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Quem achou, por favor, dele? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, correção, educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você percebe, irmãos, que as escrituras sagradas, elas são totalmente inspiradas por Deus. E aí, aqui, já achei já o texto, capítulo 1 da carta do apóstolo Pedro, seu capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, aos quais versículo foi 12. revelado, e não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nos prepararam no Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam também. Maravilha. Então, mais um texto para colaborar aí com aquilo que falamos. Sendo que me fugiu a cabeça aqui, irmãos, porque tem mais um texto da Bíblia que fala que Pedro, ele diz que nenhuma profecia vem de forma particular humana, mas sim foram homens movidos pelo Espírito Santo, que assim escreveu. Então, temos aqui a Bíblia como inspirativa, uma inspiração, movida pelo Espírito Santo nos homens, e a Bíblia ela é uma revelação. A Bíblia, esses 66 livros, esse cânon fechado, é uma revelação divina. Além de ser uma inspiração, inspirou os homens, ele foi revelado. Então, tudo que você quiser saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre ressurreição, sobre batismo, sobre arrebatamento, sobre vida, sobre morte, sobre pecado, sobre inferno, sobre salvação, sobre condenação, tudo isso está incluso aqui dentro da Bíblia. Então não há nada para se acrescentar nela e nem tirar. Tanto que se alguém querer tirar ou colocar, vai ter um flagelo. E aí observamos que a Bíblia ela é um livro de revelação, ela é revelada. Abra aí Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Livro do Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Quem achou, por favor, leia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém a revelado nos pertence, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha o que está escrito aí. As coisas encobertas pertencem a Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós. Então, tudo que está aqui, e assim Deus assim fez, permitiu, está revelado. Agora, tem coisas da Bíblia que eu não preciso ficar adivinhando. Por exemplo, o que está escrito no rolo que João comeu, no livro do Apocalipse? Se não foi colocado, não especificou o que está escrito, por que eu vou querer inventar uma coisa para dizer o que está escrito naquele rolo que João comeu? E o que está revelado pertence a nós. E o que está encoberto pertence a Deus. Então eu não posso querer acrescentar alguma coisa na Bíblia ou ter a intenção de colocar mais coisas na Bíblia que já está tudo revelado. Está tudo escrito. Amém, meus irmãos? Então não devemos ter nenhum acréscimo, nem tirar e nem colocar. Irmãos, alguma dúvida até aqui? Quer que eu repita alguma coisa?
Está dando para entender, irmãos? Pode falar. Que no caso são livros apócrifos. Esses livros apócrifos, eles não entraram no cano porque não são livros inspirativos, inspirados pelo Espírito Santo. Mas a Igreja Católica, ela de uma forma autoritativa, e ela incluiu esses livros apócrifos. Porém, tem algumas coisas assim, históricas que dá para você levar em conta. Agora, tem outras coisas históricas, tá? Não é inspirativo. Coisas que realmente ocorreram e foi registrado. Agora, tem coisas que não faz sentido ele entrar aqui no cano. O cano está fechado. 66 livros. Vara de medir. Está fechado. Então, não há nada mais para colocar, não há um acréscimo, nem de um livro para você colocar. Por exemplo, o pastor Rodrigo me deu uma aula aqui sobre as epístolas paulinas. As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, vocês sabiam que eram 4? Não eram 2? A primeira carta é a segunda, e a segunda é a quarta. Que as 2 cartas se perderam. Se Deus permitiu que aquelas cartas se perdessem, é porque não foi necessário elas entrarem. Porque seriam 4, foi só 2. Então tudo aquilo que está aqui foi o que Deus permitiu colocar aqui. Amém? Mais alguma dúvida? Esses livros apócrifos foram introduzidos na Bíblia católica. Naquele período onde a página branca do Velho Testamento. Ele está colocado entre o Antigo Testamento e o Novo, sendo que um pouco mais para o Antigo do que para o Novo. Tá bom? Por exemplo, tem a história dos Macabeus, quando se revoltaram contra ele. Porque tem um assunto vai entrando no outro. E eu, para não trazer confusão na cabeça de vocês, tá bom? Depois eu posso falar isso com uma outra oportunidade. Mas até aqui, irmão, está bem tranquilo? Pode falar, irmão. O versículo que o Senhor não tinha achado, 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada isso aí. Vontade humana. Exatamente. Entretanto, como os santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Obrigado, meu irmão, é isso aí. Essa passagem que eu estava procurando, essa mesma aí. Obrigado pela colaboração. E a respeito da inspiração, né? Isso. Eu estava estudando e existe vários tipos de inspiração, né? Na Bíblia plena, verbal, comum. Uhum. E a comum tem vários tipos dentro da comum, vários tipos dentro da plena e da verbal. E a Bíblia, ela é plena e verbal. Maravilha, irmão. Obrigado pela contribuição nessa coisa. Amém, irmãos? Então, outro ponto aí do tópico 2, a iluminação. Abra, por favor, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Porque se citamos o último tópico aqui, que o pecado atinge o homem, e se o pecado atinge o homem, atinge o intelecto, e aí a dificuldade para se entender algo espiritual, sendo um homem carnal, como Paulo vem dizendo, ao pecado, ficaria mais difícil de interpretar a Bíblia. E aí temos o auxílio do Espírito Santo, com qual propósito? Para iluminar a nossa mente, para que nossos olhos se abram para as verdades espirituais. Então, sem o Espírito Santo, fica muito difícil para que você chegue ao conhecimento. Amém? Vamos prestar atenção aqui, irmãos, tá bom? Para a gente não perder o foco. Por favor, quem achou, leia. Capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. Ora, também para que seja iluminado os olhos do vosso entendimento. Por quê? Porque o homem é tricotomia, corpo, alma e espírito. E o pecado atinge o corpo, a alma e o espírito. Mas aí, com o auxílio do Espírito Santo, os meus olhos conseguem contemplar a beleza da Bíblia e eu consigo entender ela. Eu consigo enxergar algo que eu não enxergava antes. Porque é como se tivesse uma venda nos meus olhos, porque o pecado, ele cega o entendimento. E aí, com o auxílio do Espírito Santo, você consegue descobrir essas verdades espirituais e o seu espírito começa a entender. Porque espírito fala de
inteligência, intelecto, fôlego, enfim. É como se o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o nosso Espírito ficassem anelados um com o outro. E aí as verdades espirituais ficam mais claras para mim e para você. Ficam mais entendidas. Por isso que precisamos ter o auxílio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Embaixo aí no terceiro tópico diz o auxílio da hermenêutica. Se citamos as dificuldades, citamos os auxílios do Espírito Santo nas Escrituras para nos aproximar dela, temos agora a hermenêutica para ajudar a interpretar ela. O que seria hermenêutica? Hermenêutica é a ciência, é a arte e a interpretação. É a ciência porque estabelece regras positivas e invariáveis. E a arte porque as suas regras são praticadas. Ou seja, a hermenêutica, para simplificar aqui, é a arte da interpretação da Bíblia. Por que tem muitas pessoas que erram na interpretação? Porque não faz uso da hermenêutica, dessa matéria, a interpretação da Bíblia. Por que tem pessoas que lêem um texto, não falam o que está no texto, fogem do texto e não chegam no texto? Porque não conseguem focar na interpretação dela. E não conseguem mergulhar e olhar. O que está escrito no versículo 16, no 17, no 18? Vamos procurar isso aqui, vamos procurar um livro, um dicionário bíblico. Vamos procurar um livro histórico da igreja. Vamos procurar alguma coisa que possa colaborar com a minha leitura. E as pessoas apenas leem de forma superficial. Por isso que existem muitos erros de pessoas que pregam, porque não sabem interpretar a Bíblia corretamente. E aí embaixo aí, está aí as três ciências que se propõem a ajudar no estudo da Bíblia. Primeiro, a hermenêutica. Tá? Se quiser botar aí, a hermenêutica, ela procura descobrir os sentidos das palavras. A hermenêutica, ela ajuda a você procurar os sentidos, o que significa, o que o autor quis dizer, o que significa essa palavra. E aí a hermenêutica, ela nos ajuda o quê? A descobrir os sentidos da palavra. Por exemplo, tem uma palavra chamada concupiscência. Aí você, poxa, mas é uma palavra muito antiga. O que é concupiscência? Aí você vai ver que são desejos, que são cobiças. Aí você pega um dicionário, você vai lá e procura a palavra e você consegue achar. Então tem algumas palavras da Bíblia que tornam-se um pouco difíceis para nós, mas temos um dicionário que nos ajuda o quê? A entender aquele sentido da palavra. Então a hermenêutica, ela nos ajuda o quê? A procurar, a investigar os sentidos da palavra que está escrita. Segundo ponto aí, além da hermenêutica, existe a crítica textual. Como assim a crítica textual? Se a hermenêutica nos ajuda a pesquisar, a procurar o sentido da palavra, a crítica textual ela é usada para saber se é uma verdade, para saber se é um mito, para saber se foi um acréscimo. Por exemplo, tem uma passagem da Bíblia que diz que os demônios não podem ser expelidos se tiver oração em jejum. Ali foi um acréscimo. Aquilo foi um acréscimo. Então, o que podemos perceber é que, por exemplo, nos originais, que não temos aqui em mãos, só temos aqui traduzido, mas quando você pega, por exemplo, um original da Bíblia, que é claro que foi copiado, você pega lá e faz a comparação uma palavra para outra para traduzir, você percebe que tem uma coisa ou outra com um sentido diferente. Então, a crítica textual, ela ajuda o que? É você pesquisar a saber se aquilo que está ali realmente foi um acréscimo ou foi um erro de copista. Embora que a Bíblia é um livro infalível, a palavra é inerrante. Porém, teve pessoas, teve copistas, mestre da lei, que talvez copiando ali, pegava um profundo sono, errou uma letra, botou uma vírgula, disse botar um ponto, e aí acaba tendo aquela dificuldade. E aí a hermenêutica, além de descobrir o sentido da palavra, ela ajuda o quê? A você procurar o sentido dela, se é algo verídico, se é mito ou se é um acréscimo. Tá bom, meus irmãos? E terceiro, está aí exegese. A exegese. O que seria exegese? Exegese é tudo aquilo que você usou.
a hermenêutica procurou o sentido da palavra. Crítica textual, você olhou, investigou, não é um acréscimo, não é um mito, é verdadeiro. Aí você faz a exegese. O que seria exegese? Exegese é você extrair o texto. É você extrair. Entendeu, irmãos? Você extrair o texto. Por exemplo, aquela passagem que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e vocês são os ramos. E aí, se eu olho para o texto, vou fazer uma investigação para procurar ali. Eu procuro ver aquela questão. Bom, o pai é o agricultor, é o que cuida. Jesus é a videira, e nós somos a vara. Se eu apenas ficar no lado, digamos assim, um conhecimento ali sobre a agricultura, sobre o que o agricultor faz, sobre a questão da vinha, sobre a questão do ramo, se eu apenas focar nisso, só falar disso, eu não consigo trazer no texto o que Jesus quis passar. Se eu explicar, olha, a plantação da vinha era uma coisa, uma belezura, as uvas eram uma belezura, tinha uvas amargas, tinha uva doce, mas se você apenas ficar no sentido histórico e não trazer, e não aplicar, não faz sentido. É igual você falar sobre o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí você vai pegar o contexto histórico, vai falar do pastor, vai falar da ovelha, vai falar que passou pelo vale da segunda morte, aí você vai pesquisar tudo aquilo ali. Mas se você não aplicar, trazer para o nosso dia, não adianta. E aí a exegese, ela te ajuda a você extrair do texto, a tirar. Amém, irmãos? Estão conseguindo compreender? Amém? A exegese, ela ajuda o que? É você tirar do texto aquilo que você pesquisou, aquilo que você estudou, aí você tira. Aí você tira os elementos que você vai querer aplicar para a igreja. Por exemplo, não fala que Deus é agricultor, não fala que Jesus é a videira e nós somos ramos. Aí você explica sobre o agricultor, você explica sobre a videira, você explica sobre os ramos. Mas se você não faz uma aplicação, não adianta. Se você não fazer uma aplicação para a igreja, para entender o que Jesus quis dizer, só fica na teoria, só fica no conhecimento. E aí precisamos entender que temos que buscar o conhecimento, mas temos que aplicar ele de forma correta. Amém? Por exemplo, já participei de um ministério que a campanha era Portais de Fogo. Bom, o que você pode encontrar na Bíblia? Portais de fogo. Aí você, poxa, meu Deus, portais de fogo. Mas da onde está escrito aqui na Bíblia? Tem uma campanha que eu posso me basear com portais de fogo? Nenhuma. Entende, irmãos? E teve uma campanha, que era a campanha de Naamã, e nessa campanha, a gente fala dos 7 minutos de Naamã, aí a pessoa botou uma bacia, naquela bacia todo mundo tinha que andar em fileirinha, e aí você tinha que molhar o pé, representando o quê? O seu mergulho. Olha a aplicação errada do texto. Aí no final, realmente, a água ficava igual ao Jordão. Irmãos, eu era o primeiro, porque eu sabia que o último ia pegar uma bactéria, ia pegar alguma coisa. Irmãos, campanha de Naamã, vamos mergulhar. Aí você tirava o tênis, tirava o sapato, tirava o chinelo, me botava lá, mergulhei, dei meu pulo, foi. Irmão, Era 7. Era 7. Então você tinha que acompanhar 7 quintas-feiras, para fazer o mergulho de Naamã. Aí você pega o texto, você lê, você estuda. Como é que você vai aplicar, fazer uma exegese, uma aplicação do texto, colocando uma campanha que você tem que lavar o pé, que você tem que mergulhar, colocando os seus pés e sabendo que o sentido não é esse. Entende? Sabendo que o sentido ali de Naamã era uma outra coisa. E aí as pessoas acabam pegando alguns textos e aplicando com uma campanha e traz heresia. É por isso que precisamos
dessa matéria da hermenêutica e do Espírito Santo para o quê? Para compreender as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos lá, a primeira regra da hermenêutica. Está aí embaixo no seu papelzinho. Primeira regra da hermenêutica. A Bíblia interpreta-se a si mesma. O que quer dizer isso? Ela mesma se responde. Ela mesma se responde. A Bíblia tem respostas. Então a Bíblia interpreta-se a si mesma. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia em si mesma, ela se responde. Outro ponto aqui, além desse, é mediante a lei do contexto. O que seria mediante a lei do contexto? Você pegou um capítulo. Vamos aqui no Novo Testamento, para me dar um exemplo aqui. O Novo Testamento. Vamos lá. Vamos falar sobre Jairo, só para você ter uma noção aqui, ter uma ideia de como funciona isso. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 18. Só um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona. Tá bom? Capítulo 9, versículo 18. Quem achou, por favor, lê? Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou o chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer um retorno, muitas pessoas estavam ao redor dele, e aí Jairo, o príncipe da sinagoga, ele vai até o Senhor Jesus e pede uma cura. Ele se prostra ali, se ajoelha. Um príncipe era um homem que dirigia a sinagoga, era um homem que tinha a responsabilidade de coordenar o culto, era um líder. E aí percebemos, irmãos, que se tem a novela de Jesus, que mostra Jairo de uma forma diferente. Se você for ler aqui a história de Jairo, sabemos que no final a sua filha foi curada, não foi? Mas na novela diz que além da sua filha ser curada, Jairo foi um adúltero. A novela mostra Jairo como um adúltero. E aí, olha o erro da hermenêutica de quem não lê Bíblia, não tem costume de ler Bíblia. Quando olha para aquilo ali, nossa, Jairo, um príncipe da sinagoga, um homem importante na cidade, um homem zeloso da lei, um homem que dirigia os cultos nas sinagogas. Como que um homem desse, a novela coloca como adúltero? Aí eu te pergunto, está na Bíblia que Jairo é um adúltero? Você encontra nas Escrituras Sagradas que Jairo é um adúltero? Mas, para os irmãos, sem brincadeira, eu vi pessoas chegar e falar: irmãos, Jairo era um adúltero! É isso aí, está vendo muito, vendo muita novela. Aí a pessoa, não, mas na novela eu posso me basear, claro, você pode, por exemplo, se estamos aqui na questão contextual, você pode ver os cenários cenográficos, você pode ver as roupas, você vê a postura como o judeu se comportava, como era o tratamento. Isso é legal, porque você tem uma base do que era aquela época. Mas você não pode aplicar, pegando uma história da novela e aplicar na Bíblia, dizendo, Jairo era adúltero. Mas aonde está escrito que Jairo era adúltero? Entende, irmão? Então, por isso que a hermenêutica nos ajuda a interpretar a Bíblia de forma correta. Aí você vai investigar o que é uma sinagoga, como funcionava uma sinagoga, qual era a função do príncipe da sinagoga. Entende, irmãos? Isso aí é uma hermenêutica. Depois tem a crítica textual, depois tem a exegese para você extrair do texto. Por isso, irmãos,
que muitas pessoas se baseiam em novela, se baseiam até no que os outros falam, não olha para a Bíblia. Você lembra aquela passagem do apóstolo Paulo, que estava em Bereia? O que aconteceu naquela sinagoga? Que os crentes de Bereia fazem o quê? Tudo que Paulo falava, eles, conferiam. Vamos lá, Atos capítulo 17. Leia, Atos capítulo 17. Como é que a gente vai achar aí? Atos capítulo 17, versículo 11 e 12. Ora, eis que Bereia era mais nova que Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você percebe, irmãos, que Paulo era doutor da lei, estava na sinagoga, ele estava ensinando sobre as Escrituras, sobre o Cristo da profecia do Antigo Testamento. Ele está explicando para aqueles homens que esse Messias, esse Cristo, era Jesus. E qual foi a postura dos crentes de Bereia? Qual foi a postura deles? Analisaram. Tudo que Paulo falava, eles, examinaram. Essa palavra examinar significa, no original, peneirar, de cima para baixo. Viu uma peneira? Quem já trabalhou em obra aí, quem já viu uma obra, pega areia lá, pega a peneira, joga, aquelas pedrinhas que ficam, que não prestam, joga fora. E aí, o apóstolo Paulo está explicando, a história mostra, eles estavam examinando, peneirando. Então, nem tudo que se fala, você tem que acatar em alguma mensagem, uma pregação. Se estiver fora da Bíblia, eu não aceito. Se eu ver uma mensagem que estiver fora do que está sendo pregado, eu não recebo. Porque o que nós entendemos é que quando formos se expressar para falar, tem que estar enquadrado aqui, na Bíblia. Mas você vai ser muito crítico demais. Não é crítico demais. É que quando você conhece a luz da verdade e você quer receber somente a verdade, aquilo que é errado você não aceita, o que está sendo falado. Então, precisamos ter esse discernimento sobre o que está sendo pregado. Amém? Outro ponto aqui são mediante a textos paralelos. Observamos aqui Jairo, a história de Jairo, o contexto. Ou seja, o que é contexto? É o que vem antes, o que vem depois. Quando você pega um capítulo para ler da Bíblia, você não pode apenas ler um versículo. Para você interpretar um capítulo da Bíblia, qualquer que você leia, você não pode ler um versículo de forma isolada e falar, eu acho que é isso aqui que o texto quis dizer. Qual é a dica que temos que ter? A dica que eu dou. Lê antes, lê depois. O capítulo 1, do versículo 1 ao 10, eu só li o versículo 5. Lê o 4, lê o 3, lê o 2, lê o 1, lê o 6, 7, 8, 9. Porque para você entender um capítulo, você tem que ler o quê? O capítulo todo. Porque por que tem doutrinas heréticas que pega um versículo isolado, aplica aquilo ali e vira uma heresia, vira uma doutrina? Porque eles não conseguem entender a lei do contexto. O que vem antes, o que vem depois. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãos? Amém? A lei do contexto, aquilo que vem antes, o que vem depois. Aí você pega a história de Jairo. Você lê a história de Jairo, o que vem antes, o que vem depois. Tem alguma coisa sobre adultério? Tem. Aí você vê que é algo herético. Tá bom? Outro ponto, mediante a textos paralelos. O que nos ajuda com a interpretação da Bíblia? Ela interpreta a si mesma, se responde mediante a lei do contexto, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois do capítulo, mediante a textos paralelos. Abra, por favor, Atos capítulo 8, versículo 26. Atos capítulo 8, versículo 26. Bom, lê o versículo
31, 32 e 33. Ele respondeu: como poderei entender se não há alguém não a me explicar? Convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca, mas sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Agora, leia Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele Então, não abriu a boca. Maravilha. Então, uma das regras da hermenêutica que estamos aqui é o quê? Textos paralelos. Você percebe que o eunuco da rainha de Candace estava indo para Jerusalém adorar o Senhor. Quando ele estava retornando, o Espírito falou com Filipe: aparelha-te nesse carro, aquela carruagem. E aí o eunuco estava lendo um livro. Qual é esse pergaminho que ele estava lendo? Isaías 53. E Filipe chega até ele, fala sobre aquela escritura. Ele diz: como eu vou saber de ninguém que me ensina? O texto se refere do profeta ou de outro? E aí Filipe começou a explicar para ele. São textos paralelos. Ou seja, o texto que está no Antigo Testamento, o texto que está no Novo Testamento. Vai ver um outro texto? A profecia sobre o Messias vindo de uma virgem. No livro de Isaías. Aí você olha aquela profecia no Antigo Testamento, que o Messias, Jesus, viria de uma virgem. Quando você olha para o Novo Testamento, está lá a passagem. Está lá a profecia do livro de Isaías. São textos paralelos. Outro exemplo que eu posso dar de texto paralelo são palavras. Por exemplo, você quer falar sobre a graça. Falar sobre a graça, tem vários textos da Bíblia. Você pode ver em Evangelho, você pode ver nas cartas paulinas, você pode associar um livro com outro, com versículos paralelos. Por exemplo, vou falar sobre fé. Você pode falar de Abraão. No Novo Testamento tem pessoas de fé. São textos paralelos. A hermenêutica nos ajuda a interpretar a Bíblia com textos paralelos. Você percebe que no caso de Filipe, aquele eunuco estava com dificuldade de entender o que estava escrito. E aí ele estava lendo uma profecia que havia se cumprido. E aí Filipe explicou a ele e aquele homem foi salvo. Esse texto paralelo pode ser também uma profecia e uma confirmação também. É isso aí. Foi o que eu citei no caso da Virgem, né? Da Maria, mãe de Jesus. Tem várias profecias do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento, que são chamados de textos paralelos. Tá bom, meus irmãos? Outro ponto aqui para a gente correr mediante ao ensino geral do livro do autor. Ou seja, se você lê um capítulo, vamos supor que você lê o capítulo 1 de Mateus. Perdão, você lê o capítulo 4, 5, 6, enfim. Aí você não entendeu o Evangelho de Mateus. Qual é o conselho que a hermenêutica te dá? Leia ele todo. Eu não entendi o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9. Leia o capítulo 1, leia o capítulo 2, capítulo 3, até o 27. E aí a hermenêutica mostra que se você não consegue entender um capítulo, leia o capítulo antes, ou leia o início do livro e leia até o final. Vamos supor, você vai falar de Ruth. Qual o contexto da história de Ruth? Leia o início, leia o final, você vai descobrir. Quando eu não consigo achar, quando eu não consigo entender um capítulo da Bíblia, eu tenho que ler o livro todo. Se eu não conseguir fazer a interpretação, se eu não conseguir extrair a exegese, se eu não perceber textos paralelos, eu vou o quê? Para o autor, eu vou ler o livro todo. Aí você vai ter um panorama do livro que você leu. E se mesmo assim você não entender nenhuma dessas regras, o final aqui é: leia a Bíblia toda.
Se você não entender o capítulo, o livro, enfim, se não entendeu nada, aí eu te recomendo, leia a Bíblia toda. Aí você vai entender, você vai ler do Gênesis ao Apocalipse. Aí você faz seu plano de leitura, lê 3 capítulos, 4 capítulos, enfim, você faz seu plano de leitura. Ah, eu não consegui entender o Evangelho de João. Irmão, então você vai ler a Bíblia toda. Se você não alcançou o entendimento num livro só, então a hermenêutica te recomenda, lê o livro todo. Leia a Bíblia toda, para você ter um panorama da Bíblia Sagrada. Eu sei, irmãos, que é muito difícil para nós hoje em dia ler a Bíblia. É muito complicado. Tem gente que é mãe, tem gente que trabalha, tem gente que faz faculdade, tem gente que estuda, enfim, tem uma série de tarefas, mas a Bíblia nos exorta a ler. E aí temos que vencer as barreiras. E se queremos ter um pleno conhecimento da Bíblia, pelo menos uma visão panorâmica dela, não que você vai entender Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel, mas se você ler livro por livro, você vai ter um panorama da Bíblia. Você vai ter um panorama dela, tá? E aí, no tópico 4 aí, a Bíblia é cristocêntrica. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. É Cristo. É Cristo nas Escrituras. Abra aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Quem achou, por favor, lê. Capítulo 5, versículo 39. Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Olha o que Jesus diz aqui: examinai as Escrituras, e são elas que dão um testemunho de mim. Ou seja, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, esse livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, esses 40 autores que assim escreveu, que fechou o cânon, 66 livros, todas elas dão testemunho de Jesus. Testifica nele, dá testemunho de Jesus. Ou seja, a Bíblia é cristocêntrica. Amém? Outro texto, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Explicava o que é dele nas Escrituras, apontando para Jesus, novamente. Então a Bíblia era o que? Cristocêntrica. Quinto tópico aí, condições indispensáveis ao entendimento da Bíblia. Calma aí, deixa eu retornar aqui rapidinho. Isso que eu vou falar agora. O Santo Espírito é o melhor intérprete. Abre aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 14. Quem é que vai nos auxiliar nas Escrituras Sagradas? O Espírito Santo. Sem o Espírito de Cristo, não temos como ter esse auxílio. Porque se a Bíblia é um livro espiritual, inspirado pelo Espírito, temos que ter o Espírito. Por quê? Porque se é um livro espiritual, eu tenho que ter a compreensão daquilo que também é espiritual. E eu preciso ter o auxílio do Espírito Santo. E acha, por favor, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Por favor, Lênin. Mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Exatamente. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda, tá? O Espírito Santo, ele nos auxilia, tá bom? Na interpretação da Bíblia. Então, temos ajuda do Espírito Santo, como eu citei aquela carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, ele que ilumina o entendimento dos nossos olhos, o nosso entendimento, inteligência. É o Espírito Santo que nos ajuda
a interpretar a Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá. O tópico 5 aqui. Condições indispensáveis ao entendimento da Bíblia. Quais são as condições? Rapidamente. O que eu citei aqui para trás, deu para entender, irmãos? Tem alguma dúvida? Porque assim, irmãos, nosso propósito aqui não é tentar usar uma linguagem acessível para que você compreenda e saia daqui sem dúvida, tá bom? Vamos lá. Ser espiritual. Bom, a primeira coisa que eu percebo aqui é que para ter a compreensão das Escrituras Sagradas, além de ter o Espírito Santo nos auxiliando, precisamos ser espirituais. Abre aí, por gentileza, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta aí, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Quem achou, por favor, veio. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então você, pode falar. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha aí, nós temos a mente de Cristo. Existe um homem natural, existe um homem carnal, existe um homem espiritual. O homem espiritual é um homem maduro. O homem carnal é aquele que tem pouco conhecimento, ou seja, é aquele que ainda anda segundo os padrões do mundo, mesmo que ele aceitou Jesus, mas ele anda ainda nos padrões, algumas coisas do mundo ainda. E o homem natural é aquele que não tem o Espírito, e para ele é loucura as coisas espirituais. Mas nós que somos espirituais, conferimos e entendemos que tudo isso aqui é algo inspirativo, é algo que nos orienta e é espiritual. Amém? Outro ponto aí, desejar submeter-se à verdade. Se primeiro tem que ser espiritual, tem que ser maduro nas Escrituras Sagradas, outro ponto eu tenho que me submeter à verdade da Bíblia. Tenho que me submeter a ela. Abra aí Atos capítulo 8, versículo 31. Já estamos indo para o final, tá, irmãos? Versículo 30. Versículo 31. Quem achou, por favor, ler? 30 e 31. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Ele disse: Entende tu o que lê? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha aí. Provavelmente estava ali em voz alta ali. E aí Filipe chega aquela carruagem. E aí ele pergunta: Entende tu o que lês? Não. Mas aí ele deseja se submeter à verdade. Ele deseja aprender a verdade. Para eu ter a compreensão, condições indispensáveis para o entendimento da Bíblia, eu tenho que ser maduro e eu tenho que me submeter à verdade dela. Amém? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia com toda a verdade. Então tem que ter submissão à verdade. Para eu poder compreender as Escrituras, eu tenho auxílio do Espírito Santo, eu também tenho que submeter à palavra de Deus. Terceiro ponto aí, ser humilde e despido de preconceitos. Quantas pessoas você encontra na rua, na faculdade, no trabalho, que tem um preconceito contra a Bíblia? Quantas pessoas que falam mal da Bíblia? Quantas pessoas que criticam a Bíblia? Que fala que ela é falível, que ela é humana, que é isso, que é aquilo outro. Quantas opiniões você no percurso da tua vida já ouviu das pessoas falar da Bíblia? Tem crítica. Ou seja, são pessoas que têm um preconceito
E essas pessoas que têm um preconceito à Bíblia, elas jamais vão chegar ao entendimento dela. Por quê? Porque elas já têm uma opinião formada. E quando se tem uma opinião formada, irmãos, a mente cauterizada, só o Espírito Santo para convencer aquela vida. Abra aí Salmos 119. Salmos 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Pode ler 19. Pode? Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que vejam as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Olha que maravilha. Olha o que o texto diz: faze bem ao teu servo, guarda a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para eu contemplar a maravilha da tua lei. Aleluia. Ou seja, uma pessoa desprendida de preconceitos, de opinião formada, arquitetada na mente contra a Bíblia. Não, a pessoa vai se submeter à verdade e a sua própria mente, ou seja, a sua humildade, simplicidade, vai alcançar o entendimento dela. Jesus disse: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Se eu não tiver humildade para aprender, se eu tiver preconceito ou não submeter a verdade, eu jamais vou ter entendimento da Bíblia. Se eu vir com uma arrogância, se eu vir com um pensamento já formado contra ela, eu jamais, a venda vai sair dos meus olhos para eu compreender a Bíblia. E aí Paulo diz que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. Mente cauterizada. Os incrédulos que não creem, cegou. Para que não conheça a verdade da Bíblia. Então os incrédulos têm mais dificuldade ainda, porque o inimigo cegou o entendimento. Amém? Amém. Vamos aqui para o final agora. Não está aí na folha, tá bom? Eu acrescentei aqui a causa da existência e proliferação das heresias são. Ou seja, o que acontece com essas heresias que nós estamos vendo hoje? Doutrinas erradas, coisas que é colocado no culto, coisas assim que não faz sentido dentro do culto da igreja. São pessoas que desprezaram as lógicas da hermenêutica. São pessoas que não fizeram estudo, que não se aplicaram, que não buscaram para colocar alguma coisa dentro do culto. Não, essas pessoas desprezam as lógicas da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, desprezam completamente. E aí você vê a proliferação de heresias e doutrinas erradas, você vê Testemunho de Jeová, Adventistas no sétimo dia, os mormons e por aí vai. Eles falam a Bíblia. Eles falam a Bíblia. Mas aí vem a doutrina deles. E aí? Por quê? Porque desprezaram as lógicas normais de interpretar a Bíblia. Interpretaram segundo eles, não segundo o que está escrito. Então você vê um monte de vidas com mentes cauterizadas, com mentes, pessoas indo para o inferno, seguindo aquelas doutrinas. Amém, irmão? Vou parar por aqui, tá bom? Porque ainda vou ter um compromisso com a minha esposa ainda. Na aula que vem, vamos falar sobre a prática. Tudo que eu ensinei aqui, vou colocar aqui no quadro na prática, tá? E na aula que vem também, vamos falar sobre como montar